Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo novamente a mais uma aula de Física 3. E hoje nós iremos falar sobre forças elétricas, ou força elétrica, tá? Então, dando continuação ao nosso estudo de Introdução à Eletricidade, capítulo 25. Então, nós daremos início ao nosso estudo de força elétrica. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu ajeitar para mim a minha câmera e aumentar para vocês aqui a apresentação. Então, vamos lá. Forças elétricas, tá? Em cargas pontiformes. Depois a gente vai comentar um pouco por que esse nome de pontiforme, tá? Só para você lembrar, lembra do ano passado, quando a gente falava sobre pontiforme, quando nós desprezamos as dimensões daquele corpo. Quando a gente considera que aquele corpo, por exemplo, está muito distante, então ele é um ponto. Então, por isso que o nome é pontiforme, só para adiantar um pouco a nossa conversa. Mas eu quero dar atenção aqui, deixa eu botar o meu laser aqui, para a gente começar o nosso estudo. E eu vou começar o nosso estudo da força elétrica através desse cientista que nós comentamos na aula passada, que era o nosso Coulomb, aonde ele tem uma lei muito importante, que é a lei de Coulomb, tá? Que tem até uma simbologia com o nome dele, tá bom? Coulomb fez uma experiência chamada balança de torção, que é essa daqui. Deixa eu colocar aqui colocar o nome, tá? Então, o nome dessa experiência é a balança de torção, tá? A balança de torção. E o que que ele queria com esse experimento, tá? Aqui você tem pendurado, né? Aqui nesses três exemplos são todos da balança de torção, tá? Então, aqui no meio, você tem um fio de prata, tá? Você tem um fio de prata, tá? E você tem uma barra que ela está neutra, tá? Ela não está eletrizada. E nas duas extremidades, você tem duas esferas, esferas metálicas nas extremidades dessa minha barra neutra, tá bom? E aqui, por esse orifício, ele introduziu uma outra barra neutra também, aonde na extremidade ele tem uma outra esfera, só que agora é uma esfera eletrizada, tá? Então ele colocou, inseriu uma esfera eletrizada. Nesse exemplo aqui, ele colocou como sendo uma carga positiva, tá? A negativa ia dar o mesmo princípio que ele quis dizer aí. Aí o que que aconteceu? Ao inserir essa carga, houve o contato entre essas duas esferas. E na aula passada vocês aprenderam comigo que quando eu tenho uma eletrização por contato, o que que acontece com as cargas depois do contato? Você lembra? Aquela carga que antes era neutra, ela, o quê? Fica com a mesma polaridade da carga, o que a eletrizou. Então, depois do contato, essa carga azul, aqui no meu exemplo, ela vai ficar com a mesma carga daquela eletrizada, correto? Logo, o que que haverá? Atração ou repulsão? Haverá repulsão. Então, ele observou o seguinte, que quando houve a eletrização por contato, houve uma repulsão entre essas cargas e elas começaram a se afastar por repulsão. O que que acontece quando há essa repulsão? Essa barra ela começa a girar. Com esse giro, ela aciona esse mecanismo aqui dentro e ele faz com que haja uma certa mudança de angulação aqui, ó, devido à torção do fio, tá? E o que que acontece? Essa torção do fio aqui foi uma das responsáveis para o Coulomb fazer a teoria do inverso do quadrado, tá? Que vocês já vão ver na nossa equação, tá? Então, quanto maior fosse a intensidade dessa força elétrica, maior era essa angulação, essa angulação gerada, essa torção gerada no fio, beleza? E aí ele foi brincando, foi vendo que quanto maior a intensidade da força, maior era o ângulo formado, ou seja, maior era a torção no fio, beleza? Então, maior era essa torção nesse fio aqui. E aí ele percebeu também que se eu permanecesse com as minhas distâncias fixas e eu começasse a mudar o valor dessa carga elétrica que ele estava introduzindo, então se eu colocasse, por exemplo, uma carga de 1 Coulomb ou uma carga de 5 Coulomb, ele percebeu que
que quanto maior fosse a carga que ele estava introduzindo, eu tinha um aumento também da minha intensidade da força elétrica. Então ele percebeu que havia uma razão, uma relação, né, entre força elétrica e o produto entre as cargas. Então, ele percebeu que essa relação aqui, ó, entre a força elétrica e o produto das cargas, era uma relação diretamente proporcional. Beleza? Então, ele percebeu que essa relação aqui era diretamente proporcional. Então, vamos lá. Como eu comentei para você, define-se carga elétrica pontiforme como um corpo eletrizado cujas dimensões, então deixa eu colocar aqui o meu ponteiro de novo, cujas dimensões podem ser desprezadas em relação às distâncias que separam de outros corpos eletrizados. Então, vamos lá. Quando nós fazemos nossos estudos de cargas, nós vamos considerar apenas as suas interações de cargas elétricas. Nós vamos desconsiderar as suas dimensões. Então, quando nós desconsideramos as suas dimensões, para efeito de cálculo, ele não vai ser influenciado, não vai influenciar nos nossos cálculos. Então, a gente vai considerar a carga como uma carga pontiforme, como um ponto, tá? Então, nós vamos apenas levar em consideração o valor das suas cargas elétricas, tá? Então, o exemplo que nós temos aqui, considere que eu tenho duas cargas elétricas pontuais, pontiformes, que eu vou chamar de Q1 e Q2, tá? E elas estão separadas por uma distância D qualquer e situadas no vácuo, tá? Esse vácuo aqui ele é muito importante para um valor de uma variável que eu vou comentar com vocês um pouco mais para frente, tá? Entre elas, ocorre a atração. Se ocorre a atração, significa o quê? Que elas estão com sinal o quê? Contrários. Se tiverem sinais opostos, ou repulsão se tiverem mesmo sinal, com forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, de acordo com o princípio de ação e reação. Você lembra lá do princípio de ação e reação do primeiro ano? O que que dizia? Newton falava o quê? Que quando eu realizo uma ação, eu tenho uma reação de mesmo que mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos opostos. Então, aqui eu também vou ter essa mesma relação da terceira lei de Newton. Então, eu vou ter o quê? As minhas forças, sinais opostos, se forem vai ter atração se forem sinais opostos, ou repulsão se tiverem o mesmo sinal, as forças de mesma intensidade, mesma direção e mesmos sentidos opostos, de acordo com a princípio da ação e reação. Nesse caso aqui, vai ter forças de mesma intensidade se as cargas forem iguais. Tá? Então, aqui nesse caso, as nossas cargas, a gente está usando ela como sendo cargas iguais, mas depois nós vamos ver que se eu tiver cargas diferentes, a gente vai ter, a gente pode ter, por exemplo, a ação delas numa terceira carga, por exemplo, com forças de intensidades diferentes, tá? Nesse caso aqui, eu posso ter um valor de 1 coulomb, 2 coulombs, aqui eu vou ter a mesma força, tá? De mesma intensidade, devido à lei da ação e reação, tá? Então, vamos lá. Então, se for de sinais opostos, lembra lá o que a força é? Deixa eu colocar aqui. A força, ela é uma grandeza vetorial, tá? Então, a força nossa, a força elétrica, ela tem esse sinal aqui, tá? Lembra que esse sinal é o que representa uma grandeza vetorial, então ela é um vetor. Lembra o que a minha grandeza vetorial ela tem? Quais são as características dela? Então, vou botar aqui, ó, grandeza vetorial. O que ela é? Ela tem sentido, você lembra? Ela tem direção, o que mais? E ela tem modo, beleza? Para eu ter uma grandeza vetorial, ela tem que ter essas três definições aqui: sentido, direção e modo. Então, professor, como é que eu represento a atração ou repulsão em termos de força? Então, eu tenho que representar por um vetor. E lembra que o vetor é o quê? Esse segmento de reta aqui. Então, se eu tenho uma atração, eu vou representar o meu vetor força como sendo em sentidos o quê? Nesses sentidos contrários. Lembra? Sentidos contrários aqui, mesma direção, de forma a se convergir aqui, melhor dizendo.
Se tenho sentidos contrários, então eu tenho o mesmo sinal, mesmo sinal. Então, se aqui for positivo, positivo, ou negativo, negativo, eu tenho o quê? Sinais contrários, tá? Tenho sentidos opostos, tá bom? Então, eu tenho sentidos opostos, tá? E aí, se eu tenho sinais contrários, positivo, negativo, o que que eu tenho? Eu vou ter sentidos mesmo sentido, tá? No caso, mesmo sentido, não. Deixa eu melhorar a minha resposta aqui. Professor de ponteiro, borracha. Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Sentidos opostos. E nesse caso aqui, eu vou ter uma atração. Beleza? Continuo tendo sentidos opostos, só que, nesse caso, atração e esse aqui, repulsão. Tá bom? Então, vamos lá. E aqui é representado dessa seguinte forma, tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? Repulsão, repulsão e atração. Tranquilo? A intensidade da força. A intensidade da força de ação mútua entre as cargas supostas, ela se realiza aonde? No vácuo. E ela vai depender do quê? Da distância d entre as cargas e dos valores dessas cargas. Beleza? Então, a intensidade da força vai depender de quem? Ela vai depender da distância e vai depender do valor dessas cargas. Então, já são duas variáveis que nós vamos ter. Então, nós vamos ter o valor das cargas elétricas e nós vamos ter a distância entre essas cargas elétricas. Tranquilo? A intensidade da força de ação mútua, tá? Uma realiza sobre a outra, entre duas cargas elétricas, pontiforme, é diretamente proporcional a quem? Aqui é a definição, tá? Ao produto dos valores absolutos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, eu vou já colocar para vocês essa definição em forma de equação, tá? Mas antes de começar a falar sobre a equação propriamente dita, vou começar a falar para vocês sobre algumas unidades que vão aparecer no livro de vocês, em alguns exercícios, tá? De vestibular, e vocês vão ter que estar preparados para essa linguagem aqui, tá? Então, você pode ouvir falar aqui, ó, 1 microcoulomb, 1 milicoulomb, melhor dizendo, que vai ser representado sobre 1 mc. Tá? E o que, que é esse m mili? Vai ser 10 a menos 3. Tá? Ou você pode encontrar como microcoulomb, que vai ser essa unidade aqui, tá no Sistema Internacional, que é o quê? 10 a menos 6. Nanocoulomb, que vai ser por essa unidade que vai representar 10 a menos 9, ou picocoulomb, tá? Que é essa unidade, esse pezinho aqui que vai representar 10 a menos 12, tá? Então, essa vai ser a linguagem que você não pode esquecer quando você for fazer as questões, tá? De vestibular, beleza? E aqui, o que que disse na outra introdução que eu falei para vocês? A intensidade da força de ação mútua, ela é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Vamos tornar isso mais fácil? Está aqui a equação. Então, o que que ele diz? Que a intensidade da força, ela é diretamente proporcional ao quê? Ao produto do valor absoluto entre as cargas. O que que é o valor absoluto? O valor absoluto, então, o valor absoluto é os valores positivos, né? Então, quando você tem isso aqui, ó, quando você tem essa barra aqui, ele está significando que você considera apenas valores absolutos, beleza? Então, valores que são positivos, acima de zero, tá? Então, o que acontece? Por que que eu não estou... Professor, se eu tiver cargas negativas, tá? Aqui eu tenho uma carga 2 que pode ser, por exemplo, ó, uma carga de Q2 igual a menos 1 coulomb, e aqui eu posso ter uma carga Q1, 2 coulomb, positivo. Por que que eu vou desconsiderar o sinal? Porque eu quero apenas o valor da força. Lembra que as forças, quando elas interagem entre si, elas têm o quê? A força de mesma intensidade, só que dependendo de como elas estão posicionadas, sentidos contrários. E, então, se for, no caso, sinais opostos de atração, sinais
Mesmo sinal, repulsão. Então, aqui eu vou desconsiderar o sinal, porque eu sei que o sinal pode ser de atração ou repulsão, mas eu quero considerar apenas o quê? A medida, a intensidade da força, tá? Eu quero apenas considerar a intensidade dessa força, não se ela vai ser em que sentido ela vai estar, ou melhor, se ela vai ser de atração ou repulsão, tudo bem? Então, a intensidade da força é diretamente proporcional ao produto entre as cargas elétricas, tá? O seu valor absoluto, e é inversamente proporcional ao quê? Ao quadrado da distância. Então, aqui é diretamente proporcional, então aqui diretamente proporcional, e aqui vai ser o quê? Inversamente. Então, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, vamos olhar aqui no nosso gráfico. Percebam, se a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então significa dizer que quanto maior for essa distância, o que que eu vou ter? Eu vou ter que vai ser ainda menor esse valor da força elétrica. Concorda comigo? Quanto maior a distância ao quadrado, eu vou ter o quê? Uma menor distância ao quadrado também, certo? Se eu tiver uma distância menor, que é o caso desse nosso exemplo aqui, se eu tiver uma distância menor, olha o que vai acontecer com o valor da minha força. Está lá em cima, ó. Distância está reduzindo. Quem é a distância? A distância aqui ele está colocando como R, que é a distância, a subtração entre a distância do ponto da carga 2 menos a distância do ponto da carga 1, beleza? Carga 2, carga 1. Então, olha só como é que ele está mostrando aí para vocês. Ó. Esse R é a nossa distância, tá? A distância entre os pontos da carga 2 e o ponto da carga 1. Então, olha o que acontece aqui. Quanto maior a distância, o que acontece? Menor a força. 1010 estava em 0,13, né? Vezes 10 a menos 3 Coulomb. E aí ele foi se aproximando, ó, menor distância, menor distância, menor distância, olha o que está acontecendo aqui, ó, vai diminuindo, vai diminuindo, diminuindo. Como é ao quadrado, eu vou ter o que? Uma exponencial logarítmica, né? Eu vou ter eu vou ter uma equação, né? Eu vou ter um gráfico exponencial. Então, quanto maior for a minha distância, menor a minha força é eletrostática, né? Minha força elétrica. Quanto menor a minha distância, o que vai acontecer? Maior vai ser a minha força elétrica. Então, percebam, quanto menor a minha força, olha o que vai acontecendo com o valor aqui da força, ele vai aumentando. Como a distância é ao quadrado, o que vai acontecendo? Os valores de intensidade de força elétrica vai subindo de forma exponencial, tudo bem? Então, ele passa de 0,13 vezes 10 a menos 3 para, vocês viram ali, né? Para 40 e pouco, 40, vou botar aqui 48 vezes 10 a menos 3 Coulomb, né? Olha lá, vamos ver de novo aqui. Então, ele sai de 12, 11, ó, ele sai de 11 vezes 10 a menos 3, ó, vai embora, vai diminuindo, ó, a distância entre as duas cargas vai diminuindo. E aí percebo novamente, olha o que acontece, vai havendo um aumento de intensidade de forma exponencial, né? Então você vai, ó, e foi, ele pegou quanto? Eu vi ali, 58,2 vezes 10 a menos 3 Coulomb. Beleza? Então é dessa forma que funciona essa equação. E aqui eu coloquei um exemplo para você poder tá fazendo comigo aqui. Então vamos dizer como que funciona essa nossa equação exponencial aí, ó. Tá? Então como é que ela funciona? Percebam, a minha distância, ela é ao quadrado. Então, se eu dobrar essa distância, o que acontece com a força? Então, essa distância começa aqui, ó. Força elétrica, ela lembra lá, força elétrica, é um vetor, ela é o quê? Esse K, eu vou já dizer o que ele é o produto que das cargas elétricas dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Então, vamos lá. Quanto maior for a distância, e como é ao quadrado, o que vai acontecer com a força? Menor vai ser a força. Mas, em
Qual proporcionalidade? Então, vamos lá. Se eu aumento 2 vezes a distância, olha o que acontece com a força. Ela é dividida por 4. Se eu aumento 3 vezes a distância inicial, olha o que acontece com a força, sempre ao quadrado, olha aí, ó. Ela vai ser dividida por quanto? Por 9. Se eu aumento 4 vezes a distância, sempre ao quadrado, o que vai acontecer? A força vai ter intensidade o quê? 16 vezes menor. Se eu aumento 5 vezes a minha distância, o que acontece? A força vai ter uma intensidade o quê? 25 vezes menor. Então, sempre o quadrado. Ó. Então, a intensidade da força, ela é sempre o quê? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu tiver aqui, ó, 2 vezes a distância, quanto que eu diminui a força? Em 4 vezes. Se eu tiver 3 vezes a distância, quanto que eu diminui a força? Em 9 vezes. 4 de distância, quanto que eu diminui da força? 16 vezes. 5 de distância, quanto que eu diminui da força? 25 vezes. Então, uma proporção, tem uma proporcionalidade, tá? Então, elas são inversamente proporcionais. E percebam, quanto menor vai ser a minha distância, maior é a minha força. Ó. Tem um pico, tá? É uma função exponencial, ó, que ela vai aumentando, beleza? E aqui, o que nós vamos ter? Quanto maior a distância, olha o que acontece, menor a minha força. Só que nós temos que ter a proporcionalidade. Se a distância é ao quadrado, vai acontecer aquilo que eu falei para vocês aqui, da intensidade da minha força. Tudo bem? E essa constante, professor, o que é essa constante eletrostática? Esse casinho que apareceu na equação, tá? Esse casinho, eu vou colocar um zero do lado dele aqui, que foi o que eu coloquei, ó, que estava na equação, que representa o que esse casinho? Esse casinho, ele representa o meio, tá? O meio que está. Então, ele representa o meio, que no nosso caso é o vácuo, tá? Então, as cargas elétricas, elas trocam, tá? Elas trocam elas interagem a essa interação no vácuo, tá? Então, o que acontece? Essa constante, ela é chamada de constante de proporcionalidade. Lembra lá, você tem uma relação de proporção entre intensidade de força elétrica com o quê? Com carga e distância. Então, você tem uma relação de proporcionalidade, tanto diretamente proporcional quanto inversamente proporcional. Então, você tem que ter uma constante de proporcionalidade. E também, essa constante de proporcionalidade depende do meio em que está havendo essa interação entre as cargas elétricas. Então, qual é o nome dessa constante? Essa constante, ela tem um sistema de unidade dela que eu vou já mencionar, e ela é dada por esse K0, chamada de constante eletrostática do vácuo, ou simplesmente chamada de constante eletrostática. Essa nossa constante eletrostática, ela tem esse valor e não pode sair da cabeça de vocês, tá? Muitos desses vestibular dão, mas às vezes eles só mencionam, então vocês têm que estar com ela bem certa na cabeça de vocês. Então, a nossa constante eletrostática, ela vai ter esse valor aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, tá? Então, essa é a nossa unidade no sistema internacional e essa aqui, ó, é o nosso valor da nossa constante, tá? Por que Newton, professor? É só você pegar aqui a nossa equação. Então, vamos lá. Força é a constante vezes o produto das cargas elétricas que estão interagindo dividido pela distância ao quadrado. Se você isolar aqui a carga, o que você vai ter? Carga é igual ao que? Força elétrica vezes a distância ao quadrado, dividido pelo produto de quem? Das cargas elétricas. Então, você vai ter o quê? Qual é a unidade de força? Newton. Qual é a unidade de distância? Que você vai usar metro, se está ao quadrado, então vem ao quadrado. Qual é a unidade de carga elétrica? É o Coulomb. Professor, se essa carga elétrica aqui, Q1, for igual a Q2, então aqui eu vou chamar só de Q. Quanto que vai ser aqui? Q ao quadrado. Então, se a unidade é C, que é Coulomb, então vai ficar C ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Então, nós vamos ter aqui o valor da nossa constante. Professor, essa constante ela pode ser escrita de outra forma, dependendo do meio em que você está tendo trocas de interação entre as cargas elétricas. Então, olha só.
Esse K ele pode ser escrito de outra forma, ele pode ser escrito nessa equaçãozinha aqui. O que que é essa equação? 1 sobre 4π vezes esse Ezinho aqui. E o que que é esse Ezinho? Esse Ezinho ele é chamado de permissividade absoluta do meio. Tá? Então, esse Ezinho ele é uma constantezinha que depende do meio em que você está, onde está inserida a sua interação das cargas elétricas. Então, você vai ter aqui, deixa eu apagar aqui, só para não ficar muito borrado, para vocês poderem enxergar direitinho, tá? Então, esse Ezinho é a nossa permissividade do meio. É uma constante relacionada ao meio onde está inserido, tá? Então, perceba, ela é permissividade onde se encontram as cargas, tá? Permissividade do meio, beleza? Como o meio é o vácuo, então a gente pode adotar esse valor aqui, ó, 8,85 vezes 10 a menos 2, Newton a menos 1, metro menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, a menos 2, e Coulomb a menos 2. Fazendo uma substituição simples, olha como é que ficaria. Ficaria 1 dividido por 4π vezes 8,85 vezes 10 a menos 2. Realizando esse cálculozinho, foi aonde chegamos a esse resultado aqui, ó, 9 vezes 10 a nona newton por metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Beleza? Aqui foi um arredondamento, dá, o valor aí dá mais ou menos 8,99, aí depois foi arredondado, tá? Mas esse valor aqui não pode sair da cabeça de vocês, beleza? E aí nós começamos a fazer alguns exemplos, tá? O assunto, ele é rápido, ele é bem tranquilo. Eu sei que às vezes pode ser um pouquinho confuso nessa questão dos gráficos e tudo mais, mas o importante é você não esquecer como que funciona essa questão da força elétrica. Sinais opostos de cargas opostas ao que? Repulsão. Sinais, melhor dizendo, mesmo sinal a uma repulsão, sinais opostos ao que? Uma atração. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo para a gente começar a treinar isso aí, o uso dessas equações, tá? E em situações diferentes. Esse exemplo de forças elétricas, ele vai ser muito importante para vocês, porque vai mudar dependendo dos exemplos que o vestibular vai te pedir. Então, aqui nós temos a primeira questão. Determine a intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas iguais a 1 Coulomb, tá? Então, as cargas elétricas, elas são iguais, então você tem carga. Eu vou chamar de 1 e 2, só para a gente poder diferenciar, tá? Elas são iguais, que 1 é 1 Coulomb e Q2 é também 1 Coulomb, tá? E elas estão no vácuo e a distância entre elas é uma distância de 1 metro, tá? E aí ele fala que a constante eletrostática ela é 9 vezes 10 a nona newton por metro quadrado, Coulomb ao quadrado, beleza? Então você tem aqui, ó, os teus dados do problema. O que você quer que ele quer que você encontre? A intensidade da força de repulsão. Lembra lá? Se você tem, vamos fazer o desenho aqui, ó, duas cargas, né? Essas duas cargas, elas são o quê? De mesmo sinal, então elas são positiva, positiva. Beleza? Q1 é 1 Coulomb, Q2 é o quê? 1 Coulomb. Então, a distância entre elas aqui é quanto? É a distância de 1 metro. O que eu vou ter? Se elas são cargas de mesmo sinal, eu vou ter o quê? Repulsão. Não é isso? Então, eu vou ter uma repulsão entre as cargas elétricas aqui. Se eu tenho repulsão, ele quer saber o que é essa força aqui, ó. Qual é essa força? Qual é a intensidade dessa força elétrica? Então, você vai ter que encontrar. Como que você encontra? Força elétrica é igual a constante eletrostática vezes quem? O produto entre as cargas elétricas dividido pela distância ao quadrado. Vamos substituir valores que ele deu? Aqui é 9 vezes 10 a nona. Quanto é que é o valor das cargas? 1 vezes 1, beleza? E o valor da distância? Distância ele me deu como sendo 1 metro. Já está na unidade, então eu faço a substituição. Então, quanto é que vai dar aqui? Tudo é 1, então vai dar 1 aqui, vezes 9 vezes 10 a nona, então vai ser 9 vezes 10 a nona, o quê? Newton. Beleza? Então, 9 vezes 10 a nona Newton. Tá bom? Próximo.
Duas cargas elétricas pontiformes positivas e iguais a Q estão situadas no vácuo a 2 metros de distância. Então, vamos lá. Eu tenho duas cargas, tá? Aqui eu fiz a dimensão diferente, mas não tem problema. Então, é Q, tá? Então, elas são cargas positivas. Então, elas são positivas e iguais a Q. Elas estão situadas a uma distância de quanto? 2 metros. Então, a gente tem uma distância de 2 metros. E sabe-se que a força de repulsão mútua delas é de 0,1 newton. Então, vamos lá. Então, a gente tem uma repulsão, tá? Repulsão, força elétrica aqui. E o valor dessas forças, elas têm a mesma intensidade, só que o quê? Sinais opostos, sinais contrários. Tá? A mesma direção, só que sentidos contrários. Então, a gente vai ter o quê? 0,1 newton e 0,1 newton. Beleza? O que ele quer saber? Calcule o valor dessa carga elétrica aí, dado a constante eletrostática que você já sabe. Então, vamos lá. Força, qual é a equação? Eu estou colocando esse vetorzinho aqui para dizer que força é o quê? É uma grandeza vetorial, tá? É importante que você coloque também para ser fisicamente correto, tá? Matematicamente também. Então, vai ficar K0 vezes o produto entre as cargas elétricas, tá? Dividido pelas distâncias ao quadrado. Quanto é que vale K0? 9 vezes 10 a nona. Quanto é que vale as cargas? Cada uma vale Q, então vou colocar direto, que é o quadrado. Tudo isso dividido por distância ao quadrado. Então, aqui vai ser quanto? Vai ser 2 ao quadrado. Só que a força elétrica ele te deu. Quanto é que é? 0,1. Então, você vai substituir. Deixa eu colocar aqui em cima. Vai ficar 0,1 é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q ao quadrado, dividido por quanto? 2 ao quadrado, 4. Quanto é que você vai ter aí? 4 vezes 0,1 vai dar 0,4, é igual a 9 vezes 10 a nona, dividido por Q ao quadrado. Q ao quadrado, então, é quanto? 0,4 dividido por 9 vezes 10 a nona, que vai dar quanto que eu já tenho o meu resultado, aqui eu posso passar como raiz, eu já tenho o meu resultado aqui, que vai ser 2 terços vezes 10 a menos 5 coulomb. Beleza? Então, você faça aí na sua casa essa continha e veja aí o resultado. Então, dá 2 terços vezes 10 a menos 5, o quê? Coulomb. Firme e forte? Vamos continuar. Próxima questão, ele fala assim, ó, duas cargas elétricas pontiformes positivas. Opa, essa eu já fiz, não fiz? Será que eu repeti? Deixa eu ver. Foi eu repetir a questão aqui. Então, deixa para a próxima. Vamos lá. Três pequenas esferas, A, B e C, com cargas elétricas respectivamente 2Q, Q e Q também, estão localizadas como mostra a figura. Então, você tem uma carga 2Q aqui, uma carga Q e outra Q. A intensidade da força elétrica exercida por C sobre B é de 8 vezes 10 a menos 2 newton. Então, vamos lá. De C para B, você tem uma força elétrica. Então, aqui você vai ter uma força elétrica que é de C para B, beleza? Então, C está realizando uma força elétrica em B. Lembra que são forças elétricas, são cargas elétricas positivas? Então, você vai ter o quê? Atração ou repulsão? Repulsão. Se é repulsão, qual é o sentido da força? É o sentido para fora, né? Nesse caso aqui, se for entre elas, é para fora, né? Ele quer saber qual é a intensidade elétrica resultante que o A exerce em C, tá? Opa, ou melhor dizendo, qual é a força resultante que A e C exercem sobre B. Então, ele quer saber a força resultante, força elétrica resultante, que A e C exercem em B. Então, que A e C vão exercer em B. Como é que eu faço isso? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Aqui é uma carga, o quê? É uma carga maior. Aqui é uma carga menor do que em A. Logo, aqui eu vou ter o quê?
uma repulsão, ó, entre A e B eu vou ter o quê? Uma força elétrica de maior intensidade, né? Então, aqui desse lado eu tenho uma força elétrica que A exerce em B, que tem uma maior intensidade que quem? Que a força elétrica que C exerce em B. Tudo bem? Então, aqui, ó, essa força tem maior intensidade que essa. Logo, o que que o exercício quer que você encontre? Vou mudar aqui a nossa cor aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Ponteiro, caneta, cor da tinta. Deixa eu colocar um azul aqui. O que que o exercício quer que você encontre? Eu quero que você encontre a força resultante de A e C em B. Então, eu quero de AC em B. Então, ele quer essa força resultante aqui. Então, essa força resultante, ela vai ser o quê? O valor, vamos mudar aqui, vai ser o quê? O valor da força de maior intensidade, que é a força que A exerce em B, que nós não sabemos, menos o valor da força o quê? Que C exerce em B, que nós já sabemos que é quanto? 8 vezes 10 a menos 2. Beleza? Então vamos lá. Vamos resolver aqui o nosso problema. A gente quer encontrar quem? Essa força aqui, ó. Força que A exerce em B. Tranquilo? Essa força aqui, ó, que C exerce em B, a gente conhece. Mas essa daqui a gente não conhece. Então vamos atrás dela aqui, ó. Ou, melhor dizendo, a gente conhece essa, mas não conhece essa força aqui. Beleza? Então vamos lá. Então a gente vai atrás aqui. Força elétrica é igual ao quê? K, zero, né? Vezes Q de A vezes Q de B é igual ao que? A distância ao quadrado, beleza? E essa distância aqui, ó, de C e B, aqui eu vou fazer C e B, é que eu vou fazer A e B, beleza? Então, como é que vai ser aqui, ó? Vamos lá. Aqui vai ser o seguinte, ó. Q0 vezes Q de C vezes Q de B, dividido pela distância ao quadrado. Vamos só colocar as equações. Como é que vai ser essa força aqui? Essa força aqui vai ser... Cadê? Ele colocou para mim, ó. Q e Q, né? Então, aqui vai ser Q0 vezes Q ao quadrado. Q vezes Q, Q ao quadrado. Essa distância aqui é D, então é D ao quadrado. E essa força aqui? Nós vamos ter o quê? K0. Quem é K? 2Q vezes Q sobre 2D ao quadrado. Não é isso? Então, você vai ter o quê? K0. Eu vou colocar para frente, tá? 2Q ao quadrado sobre... Quanto é que vai dar isso aqui? 4D ao quadrado. Então, você vai ter o quê? Força de AB vai ser o quê? Quanto é que é isso aqui? Eu vou simplificar. Vai ficar 1 sobre 2, né? Então, vai ser 1 sobre 2, K, que isso aqui é ao quadrado, tá, gente? Ao quadrado dividido por D ao quadrado. Mas, professor, se eu pegasse aqui, ó, se eu pegasse essa, se eu pegasse essa minha equação aqui, ó, cadê? Cadê? Botei 1 sobre 2, beleza. Será que eu botei certo, gente? Deixa eu só para... Estou conferindo aqui a minha questão que eu coloquei. Aqui foi 3Q sobre 2, 2. Só para ver se eu coloquei certo aqui. Hum, sim, tá, beleza. Coloquei certo, sim. Tá. Aqui, tranquilo. Então, como é que eu vou ficar aqui? Então, eu vou ter força elétrica, tá? Força elétrica de A a B.
vai ser o quê? O que que é isso aqui, ó? Isso aqui é justamente quem? A força elétrica de CD, né? Então, você vai ter o quê? 1/2 de FECB. Então, quanto é que vai ser isso aqui? FE de AB é igual a quanto? FECB dividido por 2. Quanto é que é a força elétrica da carga C sobre a carga B? 8 vezes 10 a menos 2. Então, aqui vai dar 8 vezes 10 a menos 2, dividido por quanto? Por 2. Logo, a força que há... Opa, aqui está aparecendo... Está me atrapalhando um pouquinho, esse negócio está aparecendo. Deixa eu tentar fazer um pouquinho mais para cima. Então, força de A. Deixa eu fazer aqui um pouquinho mais para cima. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, vou fazer um pouquinho mais para cima. Então, logo, vou pegar essa força e vou fazer aqui em cima. Então, essa força que A exerce em B, quanto é que ela vai ser? 8 dividido por 2, 4, né? Então, a gente vai ter 4 vezes 10 a menos 2, o quê? Newton. Beleza? Então, o que que a gente precisa agora? A gente precisa saber a força resultante. Então, a força resultante, ela vai ser quem? Aqui eu coloquei, ó, com maior intensidade e aqui a menor intensidade, que vai ficar um valor negativo, né? Então, como a gente não quer, vamos trocar aqui. Vai ficar, então, força que C exerce em B menos força elétrica que A exerce em B. Então, nós vamos ter como aqui? Força que C exerce em B. 8 vezes 10 a menos 2, menos quanto que é a força que A exerce em B? 4 vezes 10 a menos 2. Logo, essa força resultante aqui é igual a quanto? 4 vezes 10 a menos 2, o quê? Newton. Beleza? É isso que nós queremos encontrar na nossa questão. Beleza? Então, resumindo o que que nós fizemos, ele quer que você encontre essa força resultante aqui, ó, que A e C exercem em B. Então, para você encontrar essa força resultante, você tem que fazer essa redução, essa subtração aqui. Tranquilo? Então, primeiro encontramos essa equação aqui, simples, que nós temos, usando a distância. Depois usamos a força AB, com as distâncias 2D e com a carga 2Q. E fizemos uma substituição simples, tá? Fizemos substituição simples aqui, descobrimos quem? Qual é a força AB. Depois substituímos aqui, ó, quem é a nossa força resultante? É uma menos a outra. E fizemos aqui, encontramos nossa força resultante. Tranquilo? Próximo. Eu estava olhando ali na questão passada, gente, porque eu tinha colocado uma questão aqui e ela não apareceu, que era para ser essa daqui. Ela não apareceu, ela ficou repetida, por isso que eu estava confundindo as questões aqui. Mas tá bom, vamos continuar. Deixa eu ver. Comeu uma aqui, depois eu passo para vocês em live no Meet, tá? Eu vou estar, eu até quero uma opinião de vocês, tá? Depois eu vou estar fazendo um formulário que eu quero que vocês comentem comigo se seria interessante nós possamos fazer, né, 3 vídeos de aula teórica e um sendo de revisão no Meeting, fazendo exercícios, tirando dúvidas e tudo mais, tá? Então, deixem comigo, falem nesse vídeo aqui, deixem os comentários no post desse vídeo, falando, professor, eu acho legal você fazer as lives no Meeting de tirar dúvida e tudo mais, a gente faz juntas as questões, beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Considere 2 pontos materiais, A e B no vácuo, afastados de qualquer outro corpo. O ponto A é fixo e possui uma carga elétrica positiva. O ponto B executa um movimento circular no centro de A e raio R. Então, olha só. Então, você tem aqui, ó, você tem 2 pontos. Tá? Então, você tem uma carga que eu vou colocar carga A e você tem uma carga que eu vou chamar de B. Essa carga B, ela está realizando o quê? Um movimento circular em torno de A e com esse raio aqui, raio R, beleza? E aí ele fala o seguinte, essa carga é uma carga Q positiva, beleza?
E essa carga aqui, ele chamou de carga Qzinho, Q negativa. Tranquilo? Desprezando as ações gravitacionais, determine a velocidade de B e você sabe que a constante eletrostática é K0, tá bom? Então, eles estão no vácuo. Como é que funciona esse movimento aqui, ó? Se ele está realizando um movimento circular, você lembra como é que funciona? Vou colocar aqui para você, ó. Se ele está realizando um movimento circular, como é que é o movimento? O movimento circular, ele possui uma velocidade o quê? Linear, sempre o quê? Tangente à circunferência. Então, na minha circunferência, essa velocidade, ela vai estar sempre o quê? Tangente a essa minha circunferência. Aqui eu fiz meio desproporcional, mas tentem entender como um círculo aqui, tá? Uma circunferência. Se eu tenho cargas elétricas de sinais contrários, o que que eu vou ter com a minha força? Força no sentido que? Força em sentido de atração, né? Força, vai haver o quê? Uma atração. Então, a força vai estar no sentido de onde? Para fora ou para dentro? Para dentro. Então, força elétrica vai estar nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido da minha esquerda, né? Para dentro. Vai haver o quê? Uma atração. Se houve uma atração, então ele quer que você encontre a velocidade dessa partícula B. Como é que você vai fazer isso? Lembra lá, força elétrica. Deixa eu mudar aqui para vermelho, tá? Força elétrica. Hum, Mudar a cor da tinta. Força elétrica é igual ao quê? K vezes carga, que eu vou chamar de carga A, vezes carga B, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tudo bem? Professor, existe uma outra força que está atuando aqui. Que força é essa? É uma força que puxa esse objeto no movimento circular para dentro da minha circunferência de raio R. Que força é essa? Você lembra? É uma outra força chamada de força centrípeta, lembra? E como é que você encontra a força centrípeta? Força é massa vezes a aceleração. Que aceleração é essa que prende dentro um corpo, um material, essa carga dentro de um movimento circular uniforme? É a minha aceleração centrípeta. E qual é a equação, então, da força centrípeta? É massa vezes quem? A aceleração centrípeta. Quem é a aceleração centrípeta? Você lembra? É velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se essa força elétrica ela está no mesmo sentido e direção da força centrípeta, eu posso dizer que elas são iguais. Tudo bem? Logo, eu tenho que K0 vai ser QA vezes QB sobre D ao quadrado, vai ser igual ao quê? M vezes V ao quadrado sobre R. Beleza? O que eu vou ter aqui, então? Eu quero a velocidade, então eu vou ter que arrumar aqui a minha equação. Então, eu vou ter aqui V ao quadrado vai ser igual ao que? R vezes K vezes, deixa eu voltar aqui, R vezes K0 vezes QA vezes QB, dividido por quê? Por D ao quadrado vezes M vezes V ao quadrado. V ao quadrado. Não é isso? E aí, o que eu vou ter agora? O que eu vou ter? Esse meu R é justamente o quê? Essa distância aqui, não é? Se eu posso chamar essas duas cargas aqui, deixa eu ver se eu posso simplificar ela. Deixa eu ver se eu simplifiquei elas aqui. Não, não simplifiquei. Então, opa, aqui eu não tirei, deixa eu tirar aqui, ó, minha borracha. Tá? Aqui d ao quadrado sobre m, d ao quadrado sobre m, beleza? Deixa eu ver se eu fiz correto. D, pá, tudo bem, tranquilo. Essa minha distância aqui é justamente a distância
entre as duas cargas. Então, a distância entre as duas cargas é o quê? É R. Então, esse meu d ao quadrado é justamente R ao quadrado, beleza? Então, aqui vai ser o seguinte, d ao quadrado vai ser o quê? R, posso cancelar, deixa eu mudar aqui, com R. Então, eu vou ter aqui, ó, cor da tinta azul, posso cancelar aqui R com R, vai sobrar Rzinho, então eu vou ter o quê? K0, Q, Qzão, Qzinho, dividido por Q, Rzinho vezes M. Então, M vezes R. Então, logo a minha velocidade vai ser quem? Raiz quadrada de K0 vezes Qzão, Qzinho, sobre MR. Beleza? Então, essa daqui é o nosso valor da nossa velocidade. K0, Qzão sobre Qzinho, dividido por MR. Tranquilo? Próximo. Essa daqui é bem mais completa, essa questão aqui, tá? Deixa eu mudar a tinta novamente. Então, vamos lá. Duas cargas pontiformes Q1 e Q2 estão fixas nos pontos A e B e separadas pela distância de 30 centímetros no vácuo, sendo a constante eletrostática a que vocês conhecem. Letra A. Determine a intensidade da força elétrica de repulsão. Então, você tem aqui, ó, Q1, que é 10 a menos 6 coulomb, e você tem o Q2, que é 4 vezes 10 a menos 6. Ambas são positivas. Então, você vai ter aqui, ó, força elétrica de repulsão. Ambas de mesma intensidade, só que sentidos contrários, lembra? A distância entre elas, qual é a distância entre elas? A distância entre elas é 30 centímetros. Quanto equivale 30 centímetros em metros? 0,3 metros. Tá? Ele quer saber a intensidade da força elétrica. Então, vamos lá. A intensidade da força vai ser o quê? K, Q1 vezes Q2, dividido pela distância quadrada. Aqui, vocês já sabem que é positivo, então, nas outras vezes eu posso até tirar, então, para ser mais rápido. Então, aqui vai ser 9 vezes 10 a nona. Quanto é que é Q1? 10 a menos 6. Quanto é que é Q2? 4 vezes 10 a menos 6. E a distância ao quadrado, 0,3 metros ao quadrado. Tranquilo? Resolvendo toda essa operação aqui, eu já tenho a resposta. A nossa força elétrica vai me dar, deixa eu ver, eu anotei aqui, vai me dar um valor de 0,4 newton. Tranquilo? 0,4 newton. Beleza? Então aqui foi bem tranquilo, né? Então essa força aqui 0,4 e essa 0,4. Tranquilo? Segunda, letra B. Ele quer saber a intensidade da força elétrica resultante sobre uma terceira carga de 2 vezes 10 a menos 6 colocadas no ponto médio de Q1 e Q2. Então, vamos fazer aqui do lado. Então, a gente tem uma carga Q1. Quanto é que era o valor de Q1? Deixa eu mudar aqui. Q1 era 10 a menos 6 coulomb. Quanto é que era Q2? Q2 era 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aí eu quero colocar uma carga aqui, tá? Uma carga 3, que vai ter valor de, ele me deu 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? 2 vezes 10 a menos 6. Deixa eu melhorar isso aqui. Vezes 10 a menos 6 coulomb, beleza? E essa carga ela está bem no ponto médio entre a carga Q1 e Q2. Então, se ela está no ponto médio, quais são as distâncias que eu tenho? Então, ela vai estar aqui, ó, 1,5. Opa, 1,5 era 0,3 metros. Então, aqui vai ser 0,15, né? Então, aqui vai dar 0,15 metros e aqui 0,15 metros, perfeito? E aí ele quer saber o seguinte, qual é a intensidade da força elétrica resultante das duas na carga 3. Então, o que eu vou ter aqui? Aqui é positivo, 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 né? O que vai acontecer? Deixa eu mudar aqui para vocês poderem lembrar o que a gente já fez em algumas questões anteriores. Então, aqui vai ter o quê? Desse lado, é uma
força maior, né? Uma carga maior, desculpa. Então, aqui você vai ter uma força o quê? Uma força elétrica sendo realizada. Que, como ela está no centro, vamos dizer que tá, uma força elétrica maior. Então, você vai ter aqui. Essa força elétrica é a força elétrica que o quê? Que a carga 2 exerce na 3. Beleza? E você vai ter do outro lado uma força menor, que é justamente a força que quem exerce quem? É a força elétrica que a carga 1 exerce em 3. Então, carga 1, eu acho que eu vou colocar valor e eu acabo colocando um igual aqui, tá? Para gente melhorar isso aqui. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar carga 2, 2 exerce em 3, e aqui 1 exerce em 3, beleza? E ele quer saber justamente o quê? Deixa eu mudar a cor. Ele quer saber exatamente o que? Ele quer saber a força resultante. Então, você tem a força resultante, que vai ser a subtração desse valor por esse valor, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que encontrar o valor das forças de 2 em 3 e 1 em 3. Então, vamos lá, de 2 em 3. K, Q2, Q3, dividido pela distância ao quadrado, beleza? Quem vai ser cada uma delas? Então, você vai ter assim, ó, 9 vezes 10 a nona. Quem é Q2? Q2 vai ser 4 vezes 10 a menos 6, vezes quem é Q3? 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por quanto? Pela distância ao quadrado. 0,15 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu já tenho o meu valor, tá? O meu valor que vai ser 3,2. Então, vai ser 3,2 newton. Agora, vamos para a força de 1 para 3. Então, a força elétrica de 1 em 3 vai ser K, Q1 vezes Q3, dividido por quanto? Pela distância ao quadrado. Então, você vai ter 9 vezes 10 a nona. Quanto é que é Q1? Q1 é 10 a menos 6. Quanto é que é Q3? Q3 é 2 vezes 10 a menos 6. E a distância ao quadrado, como ele está no meio, vai ser 0,15 ao quadrado. Resolvendo tudo isso aqui, você vai chegar a um resultado de 0,8 newton. Tranquilo? Então, você encontrou essa força, que é 3,2, e você encontrou essa força aqui, que é 0,8. Logo, a tua força resultante vai ser quem? Vai ser sempre no sentido da maior força. Então, vai ser quem? É a força 2,3 menos a força 1,3. Beleza? Então, você vai ter quem? 3,2 menos 0,8. Logo, a tua força resultante que ele quer que você encontre é 2,4 newton. Tranquilo? Beleza? Próximo. Ele quer que você encontre, ó, qual é a posição em que Q3 deve ser colocado para ficar em equilíbrio sobre a ação das forças elétricas somente. Então, o que ele quer de você? Tenho aqui, ó, carga Q1. Essa é uma questão que vai aparecer muito para vocês, tá, pessoal? Então, ele quer saber o seguinte. Vou colocar aqui, carga Q3, carga Q2. Ele quer saber o seguinte, em que posição essa carga deve estar para que essas forças aqui, ó, força de 1 em 3 e força de 2 em 3, para que essas forças elas sejam iguais, elas estejam em equilíbrio, tá? Para elas estarem em equilíbrio, como é que tem que estar a posição desse cara aqui? Ele tem que estar mais para cá? Ele tem que estar mais para a direita, mais para a esquerda? Como é que deve ser a posição? E aí eu vou apagar para a gente começar a esboçar, beleza? Então vamos lá. A carga Q1, ela é a carga mais fraca, né? Valor de 10 a menos 6 coulomb. A carga Q2
Ela é a carga mais forte, né? 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Para que haja uma intensidade de força elétrica igual, essa carga 3 ela não pode estar mais perto da carga maior. Concordam comigo? Porque quanto mais perto, maior é a intensidade da força que age sobre ela, né? Como elas têm sinais iguais, a repulsão vai ser maior. Então, a intensidade tende a ser o quê? Para afastar essas cargas. A intensidade é maior. Se for mais perto da carga menor, então a intensidade dessa força que age sobre essa carga 3 vai ser menor, como a distância é maior. Se eu colocar para cá, eu vou colocar bem aqui, carga 3, que equivale a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. É isso? Só para ter certeza, é isso. Se eu colocar mais perto da carga menor, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma menor força de carga 2 exercendo em 3, e em contrapartida, eu vou conseguir igualar a essa força que a carga 1 exerce em 3. Perfeito? Então, eu tenho que aproximar essa carga da onde? Dessa minha carga de menor eletrização, de carga menor, né? De menor carga, melhor dizendo. Então, como é que vai ser essas minhas distâncias? Ele quer que você encontre as distâncias. Então, eu vou chamar essa distância aqui, ó, essa primeira distância, eu vou chamar ela de x, tá? Se eu sei que essas distâncias totais aqui, ó, eu sei que essa distância total, ela equivale a quanto? Você lembra? 0,3 o quê? Metro. Não é isso? Se eu chamar essa distância aqui de x, quanto que vai ser esse pedaço aqui? Vai ser o total menos quanto? Menos x, não é isso? Então, esse pedaço aqui vai ser o quê? 0,3 menos quanto? Menos x, beleza? Então, o que que nós vamos ter? Já tenho as minhas distâncias, agora eu vou atrás de quem? De x. Então, vamos resolver aqui. Deixa eu só apagar aqui embaixo para eu poder ter mais espaço. Então, vou apagar aqui embaixo, ó. Então, vou apagar aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá, caneta. Então, vamos começar a encontrar aqui o valor das nossas distâncias. Então, vamos lá, força elétrica 2, 3, vai ter que ter a mesma intensidade de quem? De 1, 3, para poder estar em quê? Em equilíbrio. Então, para poder estar em equilíbrio eletrostático, beleza? Ou melhor, equilíbrio estático, né? Então, vamos lá. Então, para estar em equilíbrio, essa igualdade tem que ser verdade. Então, você vai ter que fazer a equação para todos os lados e igualar. Então, aqui, ó, K0 vezes Q2 vezes Q3 sobre distância ao quadrado é igual a quanto? K0, Q1 vezes Q3 dividido por D ao quadrado. Perfeito? O que eu posso cancelar aí? K0 com K0. E sobrou apenas quem? As cargas e as distâncias. Perfeito? Então, eu vou fazer uma substituição. Vou jogar aqui para cima. Ó. Vamos lá. Quem é Q2? Carga 2 é 4 vezes 10 a menos 6, vezes. Quem é Q3? 2 vezes 10 a menos 6. Quem é a distância aqui de 2 para 3? De 2 para 3, a distância é quanto? 2 para 3, a distância é quanto? 2 para 3 é a distância de quanto? Na verdade, essa distância minha, essa aqui, né, que está para cá, é x, né? Então, vai ser x. E essa distância de 1 para 3 vai ser quanto? Q1 é quanto? Q1 é 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por x. Quanto é que é x? X não, desculpa. Quanto é que é a distância? D ao quadrado vai ser 0,3 menos x. Então, aqui vai ser 0,3 menos x ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá resolver isso aí. Aqui vai dar quanto? 8 vezes 10 a menos 6. Embaixo x é igual a quanto aqui? 2 vezes 10 a menos 6. Dividido por 0,3 menos x ao quadrado. Beleza? Você vai fazer essa continha aqui, ó, meio pelos extremos. O que você vai encontrar? Eu vou colocar aqui para vocês a equação já feita,
tá? Eu já fiz ela anteriormente aqui e eu vou colocar para vocês. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Mas deixa eu colocar aqui como é que ela vai ficar, tá? Deixa eu fazer aqui. Aqui eu só inverti, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Você que está fazendo junto comigo já deve ter visto o erro aqui, tá? Cadê? Borracha. Aqui é as distâncias mesmo que estava certo, tá? Essa distância aqui é só trocar, tá? Deixa eu trocar as distâncias aqui, porque na hora eu me confundi e eu estava certo. É aqui, ó. A distância de 2 para 3, de 2 para 3 é quanto? 0,3 menos x, né, ao quadrado. E a distância de 1 para 3 é x. Então, é x aqui, ó, de 1 para 3. Então, aqui vai dar x ao quadrado. Beleza? E aí, aqui, então, vai ficar quanto? 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,3 menos x ao quadrado. Dividido por quanto? Por 2 vezes 10 a menos 6, dividido por x ao quadrado. Quanto é que vai ficar essa equaçãozinha aqui? Eu já fiz ela, eu vou deixar ela aqui destacada. Eu já fiz ela. E ela vai ficar assim, ó. Deixa eu ver, eu vou colocar na... Não tem, eu vou colocar aqui, aqui em cima, tá? Para vocês. Deixa eu colocar no meu apontador. Então, aqui vai ficar assim, ó. Resolvendo isso aqui, o que que você vai ter? Você vai ter isso aqui, ó. Quando você for fazer, vai ficar... Eu coloquei, cadê? Vai ficar 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado, é igual a 4, é igual a 4, dividido por 0,3 mais, opa, mais não, menos, deixa eu tirar aqui, né? menos, menos x ao quadrado. Logo, isso aqui vai ficar isso aqui, ó, essa equação de segundo grau, tá? 3x ao quadrado mais 0,6x menos, menos 0,09 igual a zero. Se você for resolver por Bhaskara, se você for resolver por Bhaskara, você vai chegar a esses dois valores aqui. Vou colocar em cima. X sendo igual a 0,1 metro, 0,1 metro, ou melhor, e x sendo igual a menos 0,3 metros. Tá? Qual dessas opções você vai usar? Isso aqui equivale ao que? 10 centímetros. E aqui menos 30 centímetros. Qual dessas duas opções você vai usar? Você vai usar essa daqui, ó. A opção que diz 10 centímetros positivos. Por quê? Se eu coloco x sendo 10 centímetros, sendo à direita de 1, o que que eu vou ter? Eu vou ter forças no sentido que? No sentido contrário, tá? Força que 2 exerce em 3, no sentido contrário de força de 1 que exerce em 3. Então, ela vai estar aqui, ó, forças no sentido contrário. Tá? E isso vai fazer com que a carga fique o quê? Equilibrada. Se eu colocar ela a 30 centímetros negativo, significa dizer isso aqui, ó. Significa dizer que eu estou colocando a minha... Significa dizer que eu estou colocando a minha carga elétrica aqui, ó. Estou colocando a minha carga elétrica a 30 centímetros de distância da carga 1, na esquerda. Então, eu ia ficar aqui, ó, a 30 centímetros de distância da carga 1. Se isso acontecesse, olha como é que ficaria. Como aqui é positivo e aqui é positivo, e aqui também, ó, olha como é que ficaria. Essa força aqui seria F de 2 em 3, seria nesse sentido. E a força que 1 também exerce em 3 seria no mesmo sentido e na mesma direção. 1 em 3. Então, aqui, elas estariam no mesmo sentido e na mesma direção. E isso não pode acontecer, porque se acontecesse isso, não haveria o quê?
equilíbrio estático. Não haveria esse equilíbrio estático entre a carga 3 em relação a 1 e a 2. Beleza? Não haveria esse equilíbrio. Tá? Então, aqui elas estariam o quê? Na mesma direção e no mesmo sentido. Aqui, ó, a 10 centímetros de distância, na direita, ela estaria o quê? As cargas estariam em sentidos contrários, mas com a mesma intensidade. Então, é essa aqui que nós vamos escolher. Então, quanto é que dá a distância? 10 centímetros. Beleza? Gente, percebam, é um assunto que é muita aplicação de equação, mas percebam que ele vai complicando cada vez mais. Tá? Eu ia fazer um exercício com vocês aqui, mas eu acabei repetindo outro, como eu mencionei. Mas é muito importante que vocês treinem, tá? Esse assunto de força elétrica, ele tem muitas variáveis de questões, tá? Tem questões que pegam pêndulo simples, tem questões que pegam cargas, várias cargas interagindo entre si, cargas que fazem ângulo entre outras cargas, cargas que interagem entre si. Então, gente, eu quero que vocês treinem bastante, tá? Façam aquelas questões que eu e o professor Edésio deixamos no roteiro para vocês, tá bom? Tirem dúvidas, vamos marcar essa aula do meeting de dúvidas, tá? Provavelmente eu tenho mais uma aula teórica com vocês, que é o assunto de campo elétrico, tá? Que eu vou falar para vocês. E após ele, eu vou marcar uma aula com vocês no meeting para a gente estar podendo tirar as dúvidas, fazer mais questões, fazermos listas, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês possam ter gostado. Tirem dúvidas comigo, me procurem, tá? Podem me procurar por aqueles canais de informação, de comunicação que eu postei para vocês. Vou criar lá no nosso mural de atividades uma atividade que é para vocês postarem lá essas atividades do livro que foram passadas no roteiro para vocês. É fundamental que vocês façam e entreguem essas atividades, porque elas contarão notas para a AV1 de vocês, tá? Essas atividades que foram sendo passadas vão contar como a somatória delas vão contar como a primeira nota de vocês, a AV1, tá? Então, fiquem atentos com isso, tá? Eu vou salvar aqui, eu vou salvar esse nosso arquivo, tá? Depois vocês me confirmem, gente, por favor, se quando eu mando esse arquivo para vocês, aparecem essas coisas que eu estou escrevendo, tá? Que eu estou compartilhando com vocês aqui e fazendo, tá? Aqui eu fiz as questões e tudo mais, aqui foi aquela questão que eu falei que acabou repetindo, infelizmente, mas me digam depois se aparecem essas minhas considerações aqui, tá bom? Então eu vou estar passando esse arquivo para vocês, esse vídeo conjunto, deixo para o meu compartilhamento. Deixa eu começar a abrir com vocês aqui de novo a minha tela e me despedir. Gente, fiquem com Deus. Próxima aula nós vamos falar sobre campo elétrico. Façam os exercícios, tá? Qualquer coisa, tirem dúvidas, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo e a gente vai se ajudando. Estamos sempre aí. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Abraço, gente.